O nosso objeto está aqui para despertar em nós um desejo que arrefeça a nossa vontade de ir para o céu. Pensem nisso. Pensem que a salvação de vocês está por um fio. Qualquer desvio é perdição, minha gente. Não pensem que eu estou sendo radical. A concupiscência é usada por Satanás com esse fim. É por isso que ela vem embalada. Há pouco tempo atrás, lá em Minas Gerais, foi isso? Minas Gerais? Um casal achou no seu quintal uma munição de canhão. E achou tão bonitinho que colocou assim para escorar a porta. Depois eles assistiram na televisão que outras duas pessoas também tinham encontrado uma peça semelhante e foi mostrado que era uma munição de canhão. Eles, assustados, ligaram para a polícia e a polícia foi lá buscar. Explodiram depois. Minha gente, nós às vezes podemos estar com a concupiscência na nossa mão. Um explosivo do diabo sem sabermos. O intuito dessa pregação é abrir os nossos olhos para aquilo que é usado pelo diabo e nós não sabemos. E que está roubando de nós o fôlego da nossa alma. Porque nós vamos ler agora. Nós vamos ler 1 Pedro 2,11. E vocês vão ver por que nós precisamos abrir mão da concupiscência. 1 Pedro 2,11. Desculpa. Capítulo 2, verso 11, 1 Pedro. Vejam só, minha gente. O apóstolo diz aqui: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. O que é peregrino? O que é forasteiro? Não leia um versículo se você... Não adiante se você não entender a palavra. Pegue o dicionário. O que é forasteiro, o que é peregrino, gente? Peregrino significa que você está de passagem. Pronto, agora eu sou um peregrino na cidade de Capela. Eu estou de passagem. Terminado o culto, eu vou para casa. Eu não vou ficar aqui. Agora, se eu tivesse comprado uma casa aqui, matriculei meu garoto ali na esquina, minha esposa arranjou um emprego lá no outro lado, então eu fixei residência, já não sou mais peregrino, sou capelense. Entenderam? A minha situação agora, sou peregrino e forasteiro. O nome já está dizendo de fora. Forasteiro é de um lugar estranho. Então nós somos, eu, minha esposa e meu garoto, e o irmão Rufino, nós somos peregrinos e forasteiros aqui em Capela. Para nós, irmãos, nós somos peregrinos neste mundo e forasteiros. Amém. Agora nós precisamos confirmar isso com a nossa vida. E aí Pedro diz: como a peregrinos e forasteiros, que vos, ao verbo, abstenhais. No mesmo campo do renunciai. Então vamos lá. Vos abstenhais de quê? Das concupiscências carnais. Por quê, meus irmãos? E ele explica: elas combatem contra a alma. Estão vendo, minha gente? Elas combatem. Nós vamos ter uma explicação aqui por que elas combatem. Cristo as renunciou. E se nós quisermos seguir seus passos, teremos que fazer o quê? Renunciar também. Então vamos conhecer quais são as concupiscências? Estamos preparados? Amém. Amém. Pois muito bem. Eu vou fazer uma pergunta. Antes de cada apresentação, fazer uma pergunta. Eu poderia entrar no céu. Agora, estamos subindo para o céu, né? Vamos criar essa situação hipotética para fins de raciocínio. Chegamos no céu e um de nós tem um traço só semelhante ao do diabo. Entrará? Claro que não.
Claro que não. Ora, se o diabo for expulso de lá, como alguém entrará no céu tendo um traço dele? Ele mesmo reclamaria. Então eu pergunto, se eu engano, eu posso entrar no céu? Concordam? Muito bem. Se eu, vamos dizer, faço rivalidade com alguém, eu posso também entrar no céu? Eu posso entrar no céu se sou uma pessoa que gosto de me vangloriar, de me exaltar pela sabedoria que eu tenho, eu sou isso, sou aquilo, eu tenho uma voz maravilhosa, uma capacidade intelectual tremenda. Eu vou entrar no céu, minha gente? Não, não é isso? Pois muito bem. Se vocês sabem o que é que vocês estão acabando de crucificar, vocês estão acabando... Disse o quê? Muito bem. Mas que nome tem essa concupiscência? Futebol. Futebol. Vejam só. Eu sou um atacante. E ali está o goleiro melhor do mundo. Erenaldo. Né? E... nome? Eliakim. Rapaz, o Eliakim é o melhor zagueiro que existe. Então vocês estão aqui diante de 3 pessoas ilustres na TV do futebol. O melhor goleiro, melhor zagueiro, o melhor atacante. Meus irmãos, pensem agora nessa imagem. Eu estou com a bola, eu estou para invadir a área, Eliakim vem ao meu encontro para tentar obstruir. Mas para passar pelo Eliakim eu tenho que fazer o quê? Como é o nome, irmã? Driblá-lo. Olha o drible. O que é o drible? O que é drible, minha gente? É engano, minha gente. Eu tenho que fazer com que Eliakim pense que eu vou para a direita, para que Eliakim, para que você saia da minha frente. Não tem outra. Se eu for honestíssimo e olhar para Eliakim, vou para a direita, ele me barra. Eu não vou conseguir chegar ao goleiro. Nós precisamos atentar para isso, minha gente. Alguém chegou para mim e disse, mas irmão, olha irmãs e irmãos, estive falando desse assunto semana passada e não foi com adventistas do 7º dia. E os irmãos concordaram. Porque não tem como refutar. Não tem como refutar. A minha vida espiritual, meus irmãos, só melhorou de um salto tremendo quando, angustiado, eu pedi a Deus que me mostrasse o que é que tinha na minha vida que eu não estava conseguindo enxergar e me fazia, ao invés de subir, descer. Fiz essa oração numa tarde. E feito o quadro branco que eu disse a vocês aí, mentalizem, apareceu assim diante de mim na janela. Algumas coisas que eram escritas ali não eram novidades. Eu sabia que tinha que abandonar. Mas uma foi uma surpresa. Futebol. Futebol. A princípio eu não entendi. Mas eu queria o quê? Alívio de alma. Eu não perguntei para Deus, mas Senhor, a minha igreja vive. Me convida todo sábado. Meus irmãos, o futebol não foi produzido por um ser inspirado pelo Espírito Santo. Não foi. Vocês querem ver? Estamos agora, prestem bem atenção, estamos agora, seleção brasileira e seleção alemã disputando o campeonato mundial. E agora, Ronaldinho Gaúcho entra pela área. Estamos agora pensando o quê? É gol certo. Eu pergunto para vocês, exatamente agora, aos 47 minutos do segundo tempo, um gol agora liquida o adversário. O irmão Erenaldo aparece na sala para dizer, irmão Edson, vamos fazer uma oração? Vocês acham que
Tem clima para isso, meus irmãos? Eu vou olhar para ele 2 minutinhos só para terminar esse lance. Agora, vamos fazer pior. Tirem o irmão Edson do sofá e vamos colocar quem? O padrão. Quem é o padrão? Quem é o padrão dos cidadãos do céu? Cristo. Vamos colocar Cristo no sofá, assistindo essa partida. Há condições, minha gente? Ora, se não há condições para o mestre, não há condições para nós. Cristo não assistiria uma partida de futebol, minha gente. E eu não preciso arranjar desculpas de que eu não estou no estádio, estou em casa. Você está tomando das iguarias do rei. Você está comendo aquilo que o diabo está oferecendo para o seu jantar. O engano, exaltação própria. Se eu faço o gol naquele lance, se eu faço o gol, amanhã, qual o nome que está nas manchetes? Jesus Cristo, não é isso? Claro que não. É uma criatura chamada Edson Gonçalves da Silva. Mas Eliakim bloqueou. Quem é amanhã que vai sair nas manchetes? Eliakim. Mas o Eliakim não conseguiu me bloquear, mas esse aqui com um tapinha jogou a bola para o escanteio. E ele vai ter que ter um esconderijo, porque as manchetes vão correr atrás dele. Nós temos engano, nós temos a exaltação própria e vamos para o pior. Aquilo que nasceu no céu. Olha em Gálatas 5:20. Gálatas 5:20. Quem tiver a Bíblia corrigida e atualizada não vai encontrar essa palavra. E a pergunta é: eu não sei por quê. Por quê? Eu não sei. Mas na revista corrigida, em Gálatas 5:20, vocês vão encontrar a palavra emulação. Acham? Tem emulação? Alguém tem alguma versão? Parece que a versão revista atualizada não tem emulação. Não, é emulações mesmo. Idolatria tem na outra. Emulações só tem em uma versão. Tem, né? Emulações só tem em uma versão. Só que no grego ela existe. Eu até anotei aqui porque ela é estranha de falar. Eritheia. Eritheia. Ela está escrita lá no grego. Eu não sei porque quando traduziram ou transliteraram, não colocaram lá. Chama rivalidade. Noutras palavras, competição. Existe o princípio do cristianismo, nós sabemos. Está lá em Marcos 35. Em Marcos 35 diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, seja o derradeiro. Imagine eu e Eliakim, bem mais novo do que eu, né? Vamos correr daqui para o outro lado da praça para conseguir uma coroa que está nos aguardando. Quem vai ganhar essa corrida? Ora, Eliakim. Se nós aplicarmos aqui, minha gente, o princípio do cristianismo, Marcos 9:35, quem é que vai ganhar essa corrida? Raciocine, pelo amor de Deus. Eu e Eliakim lado a lado. Se nós tivermos que olhar para a coroa e olhar para Marcos 9:35, em Eliakim, vamos aplicar agora? Eu e você lado a lado, olhamos para a coroa do outro lado, mas nós somos cristãos e somos obedientes a Deus. E quando lemos Marcos 9:35, diz lá que quem quiser ser o primeiro, seja o derradeiro. Quem vai chegar primeiro, Eliakim? Ninguém.
O princípio da competição, minha gente, faz com que nós superemos o nosso próximo. Satanás começou isso no céu. Ele queria ser superior a Cristo. E esse elemento corrosivo, ele tem tentado chegar até a sua pessoa embalada. Então, minha irmã, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Dentro tem um explosivo. Meus irmãos, a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Deus não deixa tempo para você pensar, porque Ele fala de modo claro. 4:12 de Hebreus diz lá que a palavra de Deus vai até a união da medula, das juntas e medulas. A união de juntas e medulas é microscópica, minha gente. É por isso que diz que a palavra de Deus vai lá, passa exatamente entre uma e outra. Se Deus está dizendo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Alguém disse para mim: mas irmão Edson, é hoje, então eu tenho até a meia-noite, no horário romano. Hoje, mas Paulo não está se referindo a hoje até meia-noite. Ele está se referindo a um dia da semana. Então ele está dizendo que é hoje, não é amanhã. Mas quando ele fala do hoje, aí ele pula para 2 Coríntios 6:2 e diz: agora. Então, quando é que nós devemos abandonar o futebol, minha gente? Agora. Não é depois. E o que é que ocorre se nós não abandonarmos? O nosso coração endurece. Sabe o que significa isso, minha gente? O endurecimento é provocado pela ação do diabo com a nossa permissão. Porque a nossa resposta sempre tem duas faces. Como é teu nome, meu irmão? Roberto. Roberto está aniversariando às 3 horas da tarde. E o Adriano também. Na mesma hora. Os dois me convidam. Veja, se eu disser: Roberto, eu não vou poder ir ao seu aniversário, estou dizendo o quê? Que vou ao aniversário do Adriano. Se eu disser para o Adriano: Adriano, eu vou para o aniversário do Roberto, eu já estou dizendo para o Adriano com outras palavras: eu não vou no teu aniversário. Então, quando nós dizemos uma resposta para Deus, estamos ao mesmo tempo dando uma resposta para o diabo. Também, se nós dizemos para Deus: Senhor, aguarde, eu estou dizendo para o diabo: assuma. O céu não é tão fácil não, minha gente, mas não é impossível. E a Bíblia diz que muitos, não são poucos, muitos procurarão entrar e não poderão. Muito bem, vamos para a segunda concupiscência. Quando eu falei futebol, olharam para os rapazes. Agora nós vamos inverter. Imagine que eu e o Erenaldo, né? Eu e o Erenaldo estamos dentro de um retângulo. Um retângulo. Vocês não estão vendo nossas pessoas por inteiro. Estão vendo num retângulo. Estão imaginando já, né? A irmãzinha ali já sorriu. Então vejam. Vocês estão nos vendo por esse retângulo. E eu estou dizendo aqui para o Erenaldo: como nós podemos fazer para burlar a empresa que nós trabalhamos, Erenaldo? Estou mostrando aqui para você, né? E você me ajudando. Como nós podemos fazer para desviar todo mês? Vocês estão nos assistindo, hein? E aqui eu estou dizendo para o Erenaldo como fazer. Eu pergunto a vocês: o que estamos fazendo agora? Está ensinando o quê? A obediência ou desobediência dos mandamentos? Vocês sabem onde é que vocês veem isso todos os dias? Se assim for. Novelas, filmes, tela quente. Vale a pena ver de novo. Supercine.
Meus irmãos, não pensem que isso é radicalismo, não. Porque aqui somos dois atores. Nessa hipótese, somos dois atores. Ele é Ricardo e eu sou Pedro. Mas na verdade ele é Erenaldo e eu sou Edson. Ele está representando alguém que não é ele. Agora vejam, com que finalidade? Instruídos por quem? Porque nós sabemos que nessa guerra só existem dois seres em cada lado. Um em cada lado. Nós temos Deus e o diabo numa luta e nós que decidimos essa luta. Muitos têm interpretado o Armagedon como se fosse uma guerra no local físico. E não é no local físico. Primeiro que a palavra Armagedon é um enigma. O Armagedon, minha gente, ocorre aqui. A guerra é aqui. Surpresa, né, irmã? Pois é. O Armagedon ocorre aqui. Então somos nós, minha gente. Essa é a única guerra em que nós é quem decidimos quem vai vencer. Somos nós. Nós estamos sempre diante de uma bifurcação. Você decidiu vir ou não vir. Pensem direitinho. Quer água, irmã? Aí a irmã vai dizer o quê? Sim ou não. Vamos assistir um filme? Você vai dizer sim ou não. Estamos sempre diante de uma bifurcação, minha gente. Sempre estamos diante de dois caminhos. E hoje vocês foram colocados numa situação em que é favorável. É favorável para nós, minha gente. Não pensem assim, meu Deus, será que o irmão Edson não poderia vir depois de 2014? Porque 2014 é a Copa. Se fosse 2014, lá no finzinho do ano, eu teria assistido sem a minha consciência me aperrear tanto. Mas nós temos que agradecer a luz que chega, minha gente. Satanás está buscando aí desviar qualquer um que lhe permitir desviar. E nós não podemos fazer isso. Timóteo recebeu um conselho de Paulo, ele disse assim: todo aquele que milita deve militar, não milita, não ganhará a coroa se não militar legitimamente. Legitimamente é de acordo com a lei. Legítimo significa legal. E aí Isaías nos ajuda, ele diz: a lei é ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais lhes raiará a alva. Talvez vocês nem saibam o que esse versículo quer dizer. Minha gente, raiar a alva significa ressuscitar. Quando o túmulo está fechado, está escuro, só uma voz faz aquele moribundo, aquele corpo inanimado ter vida e sair para a luz. A voz de Deus. Paulo considera a conversão como ressurreição. Quando Isaías diz: a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais sairão das trevas, jamais ressuscitarão. Vamos tomar uma decisão, minha gente. No dia em que eu decidi abrir mão do futebol, eu convidei a minha esposa. Eu disse a ela: eu abro mão do futebol e você abre mão das novelas. O que é que você acha? Ela olhou para mim e, sem titubear, disse: concordo, meu filho. E a nossa vida tem sido uma bênção. A nossa televisão mal é ligada. Se vocês lerem Isaías 33:15, vocês vão ver mais uma recomendação divina. No 14, ele pergunta: quem habitará com o fogo consumidor? Quem habitará com o fogo consumidor? Isaías 33:15 é mais uma concupiscência para nós que está na televisão, mas às vezes a gente nem percebe. Isaías 33:15. Quem habita, 33:14. Quem habitará
com o fogo consumidor. O fogo consumidor, minha gente, é o nosso Deus. As labaredas eternas são o nosso Deus. Todos dois. Então a pergunta de Isaías é: quem dentre nós habitará com Deus? E no 15 ele cita uma série de coisas. Eu queria ler somente o finalzinho para a gente ganhar tempo. Diz assim: que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Programas da Atena, Fique Alerta, rádio, televisão se enquadram aqui. Vocês vejam o que eu estou falando agora para vocês. Alguém está sentindo raiva? Não. Talvez chateado por causa do horário, né? O Edson fala muito. Mas veja só, ninguém está sentindo indignação. Mas vamos agora mudar. Eu vou dizer agora que uma criancinha foi violentada por um homem. Imagine que à medida que eu conto os detalhes disso aqui, vai nascendo o que, minha gente, em nós? Indignação. Esses programas só têm essa finalidade, minha gente. Vocês acham que o Espírito Santo falaria aos meus ouvidos para que eu tivesse indignação? Então, minha gente, quando Pedro disse, cingindo os lombos do vosso entendimento, façam uma triagem daquilo que vocês assistem, daquilo que vocês ouvem, daquilo que vocês sentem cheiro, daquilo que vocês, né? Como é que eu digo? Sente o gosto. Tem um verbo, é o paladar, que a gente está se referindo ao paladar. Ou aquilo que você toca. Nós temos que vigiar aquilo que aconteceu. Alô? Alô, alô? Alô? Então nós temos que pensar em fazer uma triagem de tudo quanto nós nos deparamos. Pensem, vocês estão passando por um mercado e é assim que funciona a nossa vida. Todos nós estamos passando por um mercado e não é diferente. Satanás tem colocado diante de nós e colocou com uma capa muito bonita. São frutas podres, mas que o seu invólucro, a sua casca, está perfeita. E na verdade é uma dinamite por dentro. Não temos que lançar mão de tudo isso, minha gente, como se fôssemos daqui. Cristo disse, eu não sou deste mundo. Ora, se o nosso Salvador não é deste mundo, então nós não podemos ser. Não é isso? Vamos ler 1 João. 1 João. Quero mostrar uma passagem para vocês interessante. 1 João capítulo 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É pesado, minha gente. Se nós sabemos que o futebol, se nós sabemos que as novelas, se nós sabemos que os filmes, aqueles programas tão conhecidos, não vêm do céu, o que é que nós temos que fazer? Embrulhar tudo e jogar no lixo.